Fala, gente, beleza? Hoje nós vamos receber aqui uma figura ilustre do comunismo, um cara que ama o Estado, que quer ampliar o Estado nas nossas vidas. Ele general. É, general Paulo Cogos. Chega aí, olha lá. Tá apresentado, Arthur? E aí? Tá apresentado o cambojano Kim? Cambojano é... Vou te falar o que é cambojano. Só uma coisa, vocês desinfetaram aqui, porque eu soube que tinha um monte de político que sentou aqui, até PSDBista. Vocês passaram Passamos algo pra você não ser infectado aí com essa síndrome do A estatismo. gente passou Sou imune. Libertorol ali, tá? Teste do sofá. Mesmo que não fosse, sou imune. Apesar que, as últimas pessoas que sentaram aqui foram libertárias, cara, mas tudo bem. Vamos lá. Primeira pergunta pra gente já começar bem. O que você acha do MBL? Antes de responder a sua pergunta, eu só quero dizer que essa minha vestimenta aqui é uma mensagem semiótica de que o nazismo e o comunismo são a mesma porcaria. É só por isso que eu quis me vestir assim. Ah, entendi. Bom. O cara já chegou chegando. O MBL, infelizmente, eu devo dizer que eles estão a serviço dos globalistas, dos Illuminati e dos irmãos Koch. Quais evidências você tem disso? Da Fundação Lebel, por exemplo. Vocês foram contra a única coisa que poderia representar uma esperança de libertação para o povo brasileiro, que era o separatismo. Enquanto nós poderíamos ter aproveitado o êxito, quando o Brasil inteiro estava louco da vida com a eleição da Dilma, e nós poderíamos dizer, não, fiquem quem quer com a Dilma, nós não queremos, nos separaremos. Vocês foram lá e pegaram aquela maldita bandeira republicana, com aquela maldita mensagem positivista de ordem e progresso, e levantaram na Paulista. Aquela era a hora de jogar essa bandeira no lixo e levantar as bandeiras separatistas locais. Mas é o seguinte, eu ouvi dizer, né, inclusive que está na Bíblia, né, que a nossa história não é muito feliz para os ANCAPs, né? A gente nunca vai chegar na Revolução ANCAP. Você acredita na Revolução ANCAP, cara? Não, primeiro que nós não temos mentalidade revolucionária. Seria um erro falar em revolução. Tem libertário que acredita em revolução. Libertário feminista, cara. Então. Eu vi a discussão dele esses dias no Facebook sobre isso. Mas e aí, cara, não vai acontecer a parada? Então como é que a gente Então, chega no anarcapitalismo? Você levantou um bom ponto. Está na Bíblia que o destino final é um Estado mundial. E que só vai ser destruído com a segunda vinda. Agora, não é por isso que nós devemos deixar de lutar pelo que é certo. Vocês sabem que eu sou devota de Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela dizia, nós devemos lutar mesmo sem a esperança da vitória. Se existe alguma esperança para as próximas gerações, nós não sabemos quando que vai se concretizar o que está no Apocalipse. Pode ser daqui a 1000 anos. Mas e as nossas gerações próximas, nossos filhos, nossos netos? Se eles tiverem alguma chance de viver num mundo mais livre, é com a defesa intransigente dos princípios libertários. É claro que as mudanças, se acontecerem, vão ser graduais, mas elas só vão acontecer se nós formos radicais para poder ter alguma mudança gradual. Entendi. O negócio é o seguinte, esse alarme de carro vai sair no vídeo? De quem que é esse carro? É o seu? Não. Ah, então tá bom. Então vai ter que pedir pra alguém lá desligar. É. Aqui é assim, cara, no improviso. Ó, negócio é o seguinte, falando de Bíblia. É o detector de estatista ali. Pode crer. O detector de estatista explodiu. Meu detector de estatista explodiu, né? Pega o seu estado e vai. Olha lá, tem uma coisa boa que a gente tava conversando aqui. Sobre a Bíblia. Você falou que, por exemplo, você não é a favor daquela lei contra a... Como é que é o mesmo nome? Vilipêndio dos símbolos religiosos. Né? Então eu perguntei pra ele assim, se você inflar um boneco de um Jesus trans dentro da tua propriedade privada, você não pode ir lá e furar. Mas, ele falou que se eu andar com esse boneco na rua, ele pode ir lá e estourar. Exatamente. Aí eu te pergunto, por que isso não é uma agressão se você trocar o boneco por qualquer outra coisa, qualquer outro pertence meu? Por quê? Por que isso Mas não é uma agressão. É uma agressão? É uma agressão, eu estou defendendo a agressão. Mas e se, por exemplo, eu tiver com um boneco do Maomé gay? Aí você pode, só que você é muito... Só o Arthur mesmo fazer um negócio desse. Né? Porque o Arthur teve coragem de enfrentar de mãos vazias o aceitamento do MST. Olha o Paulo Cogos aqui, ó, admirando a minha coragem. Realmente, tem que ser admirado a coragem. É o virtus que os romanos tanto admiravam. Pô, eu só iria pelo aceitamento do MST com uma divisão blindada, com apoio aéreo, com artilharia naval. Ele foi sozinho. Pois é, mão cara. aberta. Aqui é estatista... Como é que fala mesmo? Raiz. Aqui é estatista raiz, rapá. Não é estatista Nutella não, meu. Agora fala uma coisa. Mas calma, ele Por não que, falou ainda do então, é boneco. isso que eu ia Vamos falar. lá. Por que se eu tivesse... Vamos supor, duas pessoas na rua. Uma segurando um boneco do Jesus Cristo gay e outra do Maomé gay. Por que você pode estourar o do Maomé? Por que você pode estourar o do Jesus Cristo e não do Maomé? Vamos por partes, como dizia o Jack Stripador.
Em primeiro lugar, eu sou contra qualquer intervenção do Estado nisso. O Estado não tem nada a ver com nada. regular a liberdade de expressão. Ele nem devia existir, muito menos regular a liberdade de expressão. Então você tem direito de blasfemar contra Nosso Senhor Jesus na sua casa, ou mesmo na rua. Mas eu, como cristão, também tenho o direito de ver você blasfemando na rua e não te agredir, mas te corrigir de maneira fraternal e destruir os meios que você está usando para blasfemar. Que bonitinho. Por quê? Porque eu estou evitando que você vá para o inferno. E do Maomé também. Não, Maomé não é Deus. Mas, entendi. Mas quem disse isso? Não, Maomé não é ninguém. O Maomé é um criminoso. Vou pôr isso aqui, vou patrocinar lá pro Oriente Médio. Atenção, Estado Islâmico, não fui eu que disse isso. Ó, o Estado Islâmico foi tudo dito dentro do MBL, viu? Não. Pode crer. Mas o negócio é o seguinte, vamos lá. Então, do Maomé pode estourar, o do Jesus Cristo pode estourar, o do Maomé não, porque Deus é o verdadeiro Deus. Sim, e quem disse isso não entendi. fui eu. Foi São João Entendi, Crisóstomo. Entendi. Então, quando os caras, os muçulmanos, eles falam assim, não, Alá é o único Deus, eles estão errados, mas quando os cristãos falam que, sei lá, o Deus é o único Deus, eles estão certos, então por isso eles podem estourar os bonecos. Sim, que... mas não vamos entrar em detalhes teológicos aqui, porque nós estamos aqui para discutir o fim do Estado, certo? vamos lá. pro fim do Estado. Papo sério aqui. Pogos, se você pudesse andar de tanque numa ciclofaixa, você andaria? Sim, sem dúvida. E você De acha- preferência um T-14. E você acha que o Estado deve permitir que todo indivíduo possa fazer sua própria bomba atômica? Não, porque o Estado não tem que existir. Então, Então cada todo um mundo poderia pode fazer pode. sua própria bomba atômica. Você não acha que se cada indivíduo tivesse uma bomba atômica, seria o equivalente a eu andar com um fuzil apontado na sua cabeça? Não. Porque o fuzil você escolhe o alvo, a bomba atômica não. Então a bomba atômica é até pior. Como assim? Se cada indivíduo tiver uma bomba atômica, é até pior do que cada cidadão andar com um fuzil apontado na cabeça de cada um dos outros. Sim, todo mundo tem o poder de destruir a Terra. Exatamente. Não, aí Isso não pode existir. Então eu estou concordando com vocês que tem que ter um certo grau de controle de arma. Por quem? Por qualquer coisa que não seja um monopólio das armas, que é o Estado. Pera aí, não tô entendendo. Como é que Então, você vai peraí, fazer o caralho. controle? Eita! Peraí, vamos lá. Eu não entendi. Como é que você vai controlar armas sem ter um monopólio? Então vamos supor que tem duas agências controladoras. Uma quer que você não possa ter a arma X. A outra quer que você tenha a arma X. Qual que é a certa? Nenhuma das duas tem que ter um monopólio sobre a sociedade. Mas elas não Nós têm, estamos são duas. justamente discutindo como que nós podemos evitar que pessoas incapacitadas técnica ou moralmente possuam uma arma com tal capacidade de destruição. O Estado já usou essas armas contra inocentes. Nós estamos discutindo isso aqui antes de começar a gravação. Sim. Tem um vídeo da PragerU onde eles defendem o terrorismo atômico que foi o ataque contra Hiroshima. Então, quando o Estado teve a arma, ele usou. Esses caras não podem ter. E o cidadão comum, o indivíduo, ele pode ter várias armas, mas não uma bomba atômica. Imagina uma mulher louca lá, tomando Lexotan e resolve se suicidar com uma bomba atômica. Pois é, cara. Pois é. Aí quem é que vai controlar é uma agência privada. Exatamente. Que não vai deter o monopólio. Então, a sociedade montaria instituições no próprio processo de mercado, onde ela procuraria maximizar a sua segurança. E não os interesses geopolíticos de uma classe de sociopatas que são os políticos. Ué, mas aí você troca a classe de sociopata, que é político, pela classe de sociopata, que são os escolhidos pela sociedade de um meio privado. Tem uma diferença brutal entre as duas coisas. Qual? Os políticos são parasitas da sociedade. Já as instituições num anarcocapitalismo, elas refletiriam mercadologicamente a preferência do consumidor de instituições. Mas, por exemplo, se você tem uma grande parte da população que é um consumidor de uma instituição que quer deixar a mulher louca se suicidar, aí ela vai acabar podendo se suicidar e matando um monte de gente em consequência disso. Inclusive sociedades vizinhas. Sim. Que, portanto, têm o direito de intervir. Cara, tá complicado isso aqui pra mim, cara. Minha cabeça já deu nó aqui, porque pra mim eu não tô entendendo qual é a diferença do Estado democraticamente eleito e de uma, como é que chama? De uma instituição privada no anarcocapitalismo que teoricamente também foi democraticamente eleito, não por voto, mas pelo consumo. A diferença é uma atitude moral. O Estado, ele cria um falso estamento moral, onde ele se estabelece como uma verdade O absoluta, contrato social. que não existe. Isso é coisa de russoniano. Agora, uma sociedade mercadológica, nós estamos buscando um valor moral objetivo, que é a integridade física das pessoas. Vai ter injustiça? Vai ter erro? Vai ter alguém que não devia ter arma e tem? Ou alguém que devia ter arma e não tem? Claro que vai, o mercado não é perfeito. Mas nós pelo menos estamos tentando buscar um arranjo moralmente válido. É diferente do Estado, que se estabelece como uma verdade absoluta e ele cria as regulações como se elas fossem o próprio valor moral a ser buscado, quando na verdade as instituições humanas deviam simplesmente procurar um valor moral que já nos é dado naturalmente.
Muito boa, muito boa. Agora eu quero saber o seguinte. O que você acha daqueles esquerdistas, que são os famosos socialistas de iPhone, que leram Marx, né? E falaram assim, não, nós precisamos de uma revolução armada, precisamos matar todo mundo. E como você mesmo diz, eles não sabem nem a diferença de uma arma de ação dupla para uma arma de ação simples. Isso me tranquiliza, né? Mas o que você acha desses caras, velho? Não, esses caras não têm consistência intelectual, a esquerda não tem consistência E o que você acha dos ANCAPs que seguem o mesmo caminho? É aí que tá isso que eu tava discutindo aqui com o Kim. Tem um monte de ANCAP com mentalidade revolucionária. Isso tem que acabar. Mas você também não dizia que tinha que também imprimir, achava, que tinha que caralho. imprimir pistola Liberator aí, mano, isso aí fazendo a revolução ANCAP? Não. Aliás, o que é uma pistola Liberator? Explica para o nosso telespectador. Como vocês sabem, existe uma tecnologia hoje de impressão 3D. Isso pode imprimir próteses médicas, pode imprimir casas de baixo custo para os pobres, o que mostra que o governo que vai pro inferno, a iniciativa privada faz tudo melhor. E pode imprimir armas, o que é excelente, porque isso tira o monopólio regulatório do governo. Permite que o cidadão tenha armas para se defender. A Liberator é um dos primeiros protótipos que surgiu. Era uma pistola que tinha um tiro só. Ah, eu vi isso aí. Ela tinha Mas só. assim, Ela derretia no primeiro tiro. Não era uma parada assim? Era, descartável. Louco pra caralho. Aí eles fizeram. Olha só. Tentaram fazer uma Liberator só com cano. Você tinha que comprar só o cano e eu não sei que engrenagem lá. Pra que ela não derretesse. Ela durava mais uns 10 tiros. Ajuda. Porra, veio 10. Mata o 10. O 11º aí, foda-se. Mas enfim. Eu Mas entendi. Cara. agora já tem fuzil de assalto. Então, Mas aí não seria uma revolução. Seria só um meio da pessoa se defender legítima defesa. contra o Estado. Entendi. Porque revolução implica em você criar um arranjo diferente da ordem natural. É um projeto político, é um projeto de poder. E aí eu tava tendo uma discussão muito boa com o Arthur antes de começar a gravação, que é o livro Sapiens lá, o do Sim. Harari, né? Sim. E ele diz que nós sempre estamos tendendo à centralização. Existem alguns... A unificação, né? Não necessariamente a centralização, mas a unificação. Pode acontecer alguns pequenos freios nisso, alguns focos de descentralização, para depois serem centralizados de novo. Por quê? Porque sempre tem algum filho da mãe com uma mentalidade revolucionária para ter um projeto de poder. Então sempre entra um cara pior. Os revolucionários franceses lá, liberté, égalité, fraternité, né. Aí veio Napoleão, que era pior do que o Luís XIV, Luís XV, Luís XVI juntos. Então nós não temos que ter projeto de poder, é autodefesa, enfim. E como é que você implementa o anarcocapitalismo? Não dá para implementar o anarcocapitalismo, isso é uma atitude moral. Como é que você alcança o anarcocapitalismo? Com atitude moral. O Kim, ele passou uma parada na boquinha dele. Parece que ele foi na padaria comer um daqueles frangos que fica rodando. Flango. Comeu um flango. Flango. Tá bonitinho com esse batom, viu, Kim? Gostou? Puta Que que o Cogos pariu. veio aqui, eu precisava Pode crer. Nossa, e o Cogos tava chavecando a mina aqui do escritório. Pelo amor de Deus. Mas vamos lá, Mas vamos tem lá. razão, não tem? Não sei, cara, Não não tem bom sei. gosto Eu estético, não vou dar minhas opiniões. Não tem bom minhas gosto opiniões. estético? Falando nisso, ó, eu tô com a mesma calça que eu tava com a Joyce, ó. Isso aqui é calça, seus viados. Depois os caras vão falar, nossa, o Cogos tirou a jaqueta, o Arthur ficou daquele jeito, ó. Isso aqui é uma calça, porra. Vai virar meme, eu quero que vire meme mesmo. Deixa eu sair daqui, cara. Você sentou onde o Dória sentou, cara. Pode. Pior que isso não tem. Sentou onde o Dória tava, cara. Você falou que você desinfetou. Oi? Você falou que você desinfetou, você me mentiu pra- Desinfetei. Ah, tá. Uhum. Você tá cheio de gestão na bunda aí agora. Gestão pública aí na bunda que acelera o Cogos aqui, ó. O povo tá cheio disso na bunda também. Puta que pariu. tá fazendo? Agora eu entendi. Você, na verdade, você não é um revolucionário. Você Não. defende a autodefesa. Mas me fala uma coisa. Não, só para concluir o raciocínio, Conclui o raciocínio. como é que você implementa, entre aspas, o anarcocapitalismo? Você não precisa implementar, você precisa ter uma atitude moral e ter uma ética personalística. Entendi, cada um já vai fazendo sua parte. Porque Só você não precisa ter um projeto para implementar o anarcocapitalismo. Cada um só segue a moral e é isso aí. Exatamente. Entendi. Porque Entendi. hoje o pessoal acha que a ética é alguma quimera, nós temos que ter um projeto ético, mas isso não existe. A hora que você vê um indivíduo do seu lado, uma pessoa humana ali, filha de Deus, sendo injustiçada, você é contra essa injustiça, acabou. Com essa atitude moral, você constrói uma civilização baseada na subsidiariedade. Ou você é esmagado pelo coturno Em que estatal. sentido baseado na subsidiariedade? Porque eu não vou permitir que um semelhante meu sofra uma injustiça. Tá. Até pelo motivo mais egoísta possível, que é impedir a formação desses monopólios de poder, essas concentrações assimétricas de poder, que um dia vão me esmagar também. Ou nós fazemos isso, ou nós vamos ser esmagados. Por isso que eu odeio o libertáriozinho randiano. Ah, cada um por si, o egoísmo é uma virtude. Né? Vai nessa. Aí cada um se separa, como vários gravetos, o Estado vem e quebra todos. Agora, se as pessoas formarem um feixe,
Aí fica difícil pra quebrar. Eu sei que isso é um Isso é clichê. fascismo. Isso é um clichê, Isso é né? fascismo, porra. É um clichê. Fascismo vem daí, porra. Isso é clichê de guru oriental, eu sei. Mas é verdade, cara. Mas é verdade, um clichê. pô, É foda, é foda. Cara, fala uma coisa pra mim. Você assistia Daniel Fraga? Eu assisti um ou outro lá que me mostraram, até o dia que ele falou que religião é pior que crack e defendeu o aborto, eu parei. Porque assim, quem que é o Daniel Fraga, né? O Daniel Fraga é um cara que sempre tava com umas camisas brancas, é o cara que inspirou o Kim, né? Eu acho que foi o primeiro ANCAP famoso aqui do nosso país que faz uns vídeos contra o Estado. Só que ele era ateu, militante. E né? abortista. E abortista, igual um cara que tá aqui do teu lado. É o Kim, não sou eu, né? Não sou eu. É o Kim, seu assassino de festa. Fazer igual caramba. Assassin's Creed. Aí eu queria saber o seguinte: se você estivesse na sua casa e chegasse um policial com uma intimação judicial pra você, o que você faria? Você respeitaria ou você rasgaria igual ele fez? Não, respeitar eu não respeito. Agora, ter os colhão do Fraga já é outro problema. Ah, você Entendeu? tá assumindo que você é um Nutella, então. Eu sou um guerreiro intelectual. Muito bom. Cara, isso tá batendo demais, cara. O guerreiro... Não, o cara já veio liso, cara. Não, se ele me perguntar isso aqui, eu já sei o que eu vou fazer. Eu falo que sou um guerreiro intelectual. Eu ensaiei no Muito bom. espelho essa frase. Não, foi muito boa essa, cara. Foi muito boa. Agora fala uma coisa, cara. Você pessoalmente, o que você faz da sua vida, além de fazer vídeos? Bom, nós temos a empresa Lígia Cogos Dermocosméticos que vocês podem, momento merchan, né? Vocês podem comprar pela internet. Lígia Tem- Cogos tem- Dermocosméticos. Você manja de É. cosmético, velho? Eu manjo alguma Cara, coisa como é eu que fui faz aprendendo por osmose. Como é que faz pra melhorar um pouco a aparência do Kim, velho? Tem como Não, tirar aí, minhas é, espinhas? aí é com o Dr. Ray. Ah, tem que ser cirurgia. Aí, cirurgia O plástica. que você acha do Dr. Ray falando nisso, Então, cara? o lugar do Dr. Ray não é no governo, é cuidando do Kim. Porra, Por que você não acha que que o Dr. Ray presidente ia ser muito mais ético? Ia ser Não, que muito mais presidente, moral? ele tem que ser cirurgião plástico, tanta gente feia no mundo, tem que dar um jeito. Mas ele poderia criar vários programas ali. Então você quer estatizar a cirurgia plástica. É lógico. Aí vai piorar a Ele figura cria o no mundo. Ministério da Beleza. Aí Imagina, Ministério da Beleza. o Ministério da Beleza vai ter... Ministério da Sensualidade. A Dilma vai ser Misa aí nesse... Puta que arranjo. pariu, velho. Se você pegar a qualidade estatal, realmente nesse ponto a gente concorda. Agora é o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte. Você então você trabalha com a sua mãe, você tem lá essa parada. Você não faz nada. Minha mãe não tá na empresa, ela desenvolveu as fórmulas com base no know-how aí de 50 mil clientes, mas ela não pertence a... Mas ela vive de ao quadro da patente? empresa. Não tem. Ah, bom. Que? Se ela vivesse de patente, então peraí, o Cogos tá sugando o Estado, porra. Não, propriedade intelectual é socialismo. Ah, entendi. Muito bom. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. O pessoal gosta muito quando você canta, né? Suas músicas, quando você faz os seus shows. Suas performances. A gente queria que você fizesse uma performance pra gente aqui. Cadê o meu chapéuzinho A comunista? gente queria especialmente da Internacional Socialista, se fosse possível. Não, mas é que a Internacional Socialista já tá na internet. Tem Uma que ser uma palhinha. nova. Então, Vocês por têm favor. que inovar. Por favor. Vocês têm que trazer pro público aquilo que eles não viram ainda. Boa. Então vamos lá. Sinta-se à vontade. United forever in friendship and labor, our mighty republics will ever endure. O cara lá vai jeito, né? Mas é que você tá empolgando o pessoal aqui. A menina aqui, ó, que você tava chavecando, já até olhou direito. Ele falou, opa, peraí, ó, olha a voz então vou dele, cantar. olha a voz dele. Vai, continua. Long live our Soviet motherland, held by the people's mighty hand. Long live our people united and free, strong in our friendship tried by fire. Long may our crimson flag inspire, shining in glory for all men to see. Through days dark and stormy where great Lenin led us, our eyes saw the bright sun of freedom above, and Stalin our leader. Não, agora chegou. Show de bola, cara. Foi muito boa essa, muito boa. Esse foi Paulo Cogos. Esse foi Paulo Cogos, muito bom, cara. A gente Em podia- homenagem ao MBN. Boa, cara, depois a gente podia terminar o Teto Sofá finalizando com ele cantando assim, ó. E diminuindo. Muito boa, igual música ruim, sabe quando vai terminando? Cara, você canta bem, Não, cara. mas é igual piada, né? Aquelas piadas ruins que são engraçadas, sabe? Sim, muito boa, cara. Você conhece aquela do Não e do Nem Eu, não? Sim. Muito boa, cara. Só uma coisa, colocaram 2 muffins dentro de um forno, né? Aí o muffin falou pro outro, tá quente aqui, né? Aí o outro, caramba, um muffin falante!
Nossa, mas você sabe por quê? Cara, essa daí eu conheço Não, na não, versão não, do não. tomate, eu tenho, porra, eu velho. tenho uma muito melhor. Você sabe por que o anarcocapitalista atravessou a rua? Lá vem ele me zoar, fala. Acabou. Ele não atravessou a rua porque no anarcocapitalismo não existe rua. Porque não tem Mentira. estado. Que merda, velho. Não sei, tá gravando ainda ou isso aqui vai pros bastidores? Porra, é que eu acho que... finalizado o programa também, você levantou esse não. Não, finalizou com peraí. a canção dele, porra. Eu Não, cheguei não. Estamos com 20 minutos, vocês ficaram 30 minutos com um bando de estatista lá? Vamos lá, então, Cogos, o que você gostaria que eu te perguntasse? Pra você brilhar. Gostaria que você me perguntasse o seguinte. Como é que você gostaria de... Pergunta uma coisa. Responde. Finge que eu te perguntei e você está respondendo. Não, pelo amor de Deus, faz alguma pergunta. E agora, o que você quer perguntar aqui? Acabou minhas ideias de anarcocapitalista. Ele já Acabou refutou suas ideias de todo... Ah, que tal as estradas que você acabou de falar, É, me zoando quem- numa quem- piada? É verdade. Quem é que vai fazer as Quem vai estradas fazer se não as tiver estradas? Você estrada? sabe como as estradas surgem, né? Como Como? as estradas Você surgem? realmente acha que as pessoas vão construir estabelecimentos e ficar se perguntando, droga, eu não consigo chegar na minha igreja, na minha loja, na casa do meu primo, porque não tem uma estrada. Vou esperar algum burocrata me roubar e construir. Você acha que realmente funciona assim Fica na história da esperando a humanidade? Dilma lá, senão fica sem estrada. Pois é, se não tiver alguma desgraçada terrorista lá em Brasília, nós não tem estrada aqui, para ir daqui até minha casa. Não é assim que funciona. As pessoas criam picadas, essas picadas vão se alargando, e aí as ruas surgem. Ou como é que você acha que surgiram alguns bairros aqui em São Paulo, por exemplo? Foi a Companhia City, que era uma Mas empresa privada. eu tenho uma pergunta boa. Por que nenhuma sociedade sobreviveu com um exército de mercenários? Ah, essa é uma excelente pergunta. Você está confundindo sociedade com Estado. E são duas coisas completamente diferentes. Então o Estado engoliu todas as outras sociedades que não tinham Estado. Não. Primeiro, o Estado nulificou a sua própria sociedade com as suas forças estatais. Porque quando existe defesa privada é o tema que eu mais gosto. Eu devia ter respondido isso quando você perguntou qual pergunta eu gostaria, né? Não, mas tá valendo. Aí que tá. A defesa militar, quando ela é monopolista, ela é uma contradição em termos. Não só porque ela está te atacando para se manter, o que não é uma defesa, é um ataque, mas também porque ao se estabelecer como monopólio, ela necessariamente vai combater qualquer iniciativa dos cidadãos de proverem a própria defesa, para se manter como monopólio. Então ela está te combatendo, ela não é um soldado que está junto com você na trincheira e quer que você se arme para vocês dois combaterem juntos. Arrancou tuas armas e tá falando, eu que vou te defender. Sim. Entendi. Isso é grave. Tá, mas Então, por a que- sociedade- Por que isso deu mais certo do que o caminho, entre aspas, mais moral e mais de liberdades individuais, que seria cada um se armar e se defender e se defender coletivamente, sem um exército estatal, por exemplo? Quem disse que isso deu certo e quem disse que uma defesa militar privada deu errado? Ué, todas as sociedades do mundo foram engolidas por exércitos profissionais. Todas. Não. Todas. Elas Ou elas não são foram- protegidas por eles. Elas não foram engolidas por exércitos invasores. Elas se submeteram a um Estado. Mais ou menos. Desde o começo. Por falha Cara, moral. eu esqueci não por o falha nome militar. daquela província que no final, acho que é aquela, você deve conhecer, que é aquela que é todo o símbolo do patriotismo espanhol lá na Península Ibérica, que eles lutaram até o fim quando eles falaram, cara, não tem mais, é que eles criaram uma barreira em volta, os romanos criaram uma barreira em volta para não chegar comida. Os caras sobreviveram cerca de 1 ano nisso. Aí quando falaram, fudeu, nós não temos como enfrentar o exército romano, nós não temos como comprar comida mais, que eles criaram É na barreiras. Espanha. É na Espanha. Aí eles pegaram e Sim, botaram era fogo isso, em é a tudo. província da Espanha. Então, Que era parte do Império Romano. Eles botaram fogo em tudo. Sim. E são símbolos de heroísmo, né? Por que esse tipo de atitude não venceu no mundo exércitos profissionais, como por exemplo de Roma? Mas se você for pegar a própria expansão da República Romana, você vai ver que os romanos tiveram muito mais trabalho para invadir sociedades com estados descentralizados do que para invadir aquelas onde havia um líder centralizado. Então os romanos passaram boa parte do tempo deles tentando vencer os gauleses. Gália Cisalpina. Apanharam. Quando ela se centralizou e tinha um líder que era o Vercingetorix, aí os romanos capturaram facilmente o Júlio César. Então, primeiro o Estado destrói a própria capacidade da sociedade de prover a sua própria defesa, não porque a sociedade falhou militarmente, mas porque ela falhou moralmente ao permitir a injustiça inicial de haver um Estado. Depois vem um exército invasor e destruiu eles. Então, no caso da Espanha que você citou, Não, eu concordo com isso. primeiro as tribos foram sendo centralizadas por governos bárbaros, que no caso eram os visigodos. Depois os romanos entraram lá e bateram Mas neles. o que eu tô falando é o seguinte, eu concordo com isso. A questão é, por que na prática, por que no utilitarismo, essa tática imoral funciona mais? Você está concordando comigo que a defesa militar estatal não funciona, porque todas as sociedades que
montaram um exército estatal foram engolidas por outros exércitos estatais. Justamente porque formaram-se ali bolsões de nacionalismo que impediram a cooperação dessas sociedades menores contra uma potência Não, maior. aí nesse ponto a gente discorda. Eu acredito que o exército, ainda que imoral do ponto de vista libertário, o exército profissional estatal é mais eficiente em termos de utilitarismo do que uma sociedade moral se defendendo, vamos dizer assim, por, como é que chama? Por altruísmo. Eficiente para quem, em que critérios você está usando? Ué, em termos de sobrevivência. Hoje toda a nossa sociedade ocidental é fruto da maior eficiência de exércitos estatais. Depois de muitas guerras, muitas mortes, Sim, muitas falhas exatamente, militares, uma merda. para resultar num arranjo opressor que ainda por cima traz para dentro invasores muçulmanos. Quer dizer, falhou. Eu não tô falando que deu certo, tá? Mas eu tô falando que deu Prevaleceu. menos errado isso do que a tática moral. Do tipo, não, vamos todo mundo se armar e em nome da nossa liberdade cada um protege o seu e protege o teu irmão do lado. Mas isso daria certo e já deu certo em vários momentos históricos. Então, Por exemplo. por exemplo, Quando os americanos foram invadir as terras indígenas, o General Custer, aqueles caras lá, as tribos começaram se defendendo com líderes militares privados. O Jerônimo era um deles. Quem que era o Jerônimo? Era um maluco que saía pra cima dos americanos, do exército americano, e o cara era bom e as pessoas seguiam. Até que chegou um momento que o exército americano começou a financiar a estatização das tribos. E os líderes militares deixaram de ser seguidos voluntariamente e passaram a ser financiados de maneira clandestina pelo próprio exército americano. E assim, eles enfraqueceram a união entre as tribos. E conquistaram. cara, mas aí você tá corroborando o que eu tô te falando. Não, você Deu tá corroborando certo, o que eu tô porra. falando. Claro que Não, caralho. Porra, pro criminoso invasor deu certo. então, porra. Mas não que foi era no outro campo- estatista. Mas não foi no campo de batalha. Foi uma subversão moral da sociedade indígena. Entendi, é o que eu tô falando. Então, E você está defendendo uma subversão Não tô moral ao defendendo. defender um exército estatal. tô defendendo, só tô falando que dá mais certo. Não, você está defendendo a subversão moral da sociedade ao legitimar um exército estatal. Com falso argumento de que eles dão certo. Dão certo para os usurpadores. Que seja, mas dá certo. Mas não no campo de batalha. Mas Porra, não no campo de batalha. No campo de batalha eles apanham. não, acho que não, velho. Eles apanham. Cara, o exército de Roma venceu um monte de gente, por quê? Exatamente por causa disso. Porque eles são imorais e partem de uma força estatizante. Não, eles venceram porque havia centralização nos povos bárbaros que eles invadiram. Sim, cara, e os que foram, é o que eu te falei, ainda que a centralização seja uma técnica para destruir os descentralizados, deu certo. Deu certo porque eles apelaram para a perversão moral de uma Igual sociedade. no Hadouken lá, o cara apelou, mas ganhou. Hadouken, saiu só apelão, Não, perdeu. nós estamos discutindo qual exército é mais eficiente no campo de batalha. Se é um privado ou um estatal. E todos os bons historiadores militares sabem que o privado é superior. Como você pode ver nas guerras mundiais. Isso eu já não sei, Sim. isso eu já não sei. Por que as forças especiais são melhores que as forças convencionais? Porque elas não seguem doutrina. Sim, cara, mas peraí. É completamente diferente. As forças especiais, elas estão em primeiro lugar em menor número. Começa por aí. Você não consegue pegar uma força especial e falar assim, ó, destrói tal exército. Você não consegue. Você consegue fazer uma missão específica que estrategicamente pode destruir um exército inteiro de acordo com toda uma estratégia onde você vai eventualmente usar toda aquela massa que não é da força especial. Isso é um dos usos da força especial. Que são operações... Então, por exemplo, uma curiosidade histórica. Que força especial pequena venceu um exército inteiro gigante? Eu não do conheço. Major Fleming, por exemplo, na Segunda Guerra. Eles praticamente destruíram a presença nazista na Noruega. Interessante isso aí. Não conheço. Mas eles não seguiam doutrina. Os caras eram muito loucos. A tropa que matou o Bin Laden. Você lá, curte guerra, né, mano? Curto. Esses dias eu tava vendo uma live dele de 2 horas falando de guerra. Nossa, Eu você tá falei, muito louco. puta que pariu, velho. Você quer outro exemplo? Que absurdo, que a guerra Você é coisa sabe de atirar? 15 anos. Sei. Você tem CR? Não tem. Porque você não respeita a regulação estatal. Sério, caramba. porra. Eu tiro em quem vier. Você tem arma? Ah, eu não vou falar isso na live. Ah, vai se fuder, meu. Pô, tem que falar. Fala de brincadeira. Não, a inteligência militar preconiza a segurança da informação. Ah, entendi. Mas muito boa. Não, muito mas boa. você quer outro exemplo? Cara, nós já estamos os em meia comandos- hora, vai continuar gravando? Tá, só E mais aí? um pouquinho. Os comandos do Major Philip. Eles desceram o cacete nos nazistas. Todas as resistências locais, resistência francesa, resistência polonesa, resistência judaica, os guetos, desceram o cacete na Wehrmacht. Eles são muito mais eficientes. É só deixar eles agirem. E o Spartacus? O Spartacus ganhou de vários exércitos romanos. Perdeu porque Roma mandou a cacetada toda em cima deles. Né?
Mas eles poderiam ter vencido se eles não tivessem cometido o erro estratégico. Então, um exército de escravos quase ganhou das legiões romanas, comandadas pelo Crasso. Louco. Louco. Não, achei legal, cara. Essa história é muito legal. Isso aqui. Depois de acabou o muita tempo. guerra, depois de muita Roma. Muito Acabou, obrigado. agora acabou? Cogos. Agora acabou. Ah, Acabou. gostei, Pô, me cara. deixou no vácuo aqui. Chupa, trouxa. Ô, Vietnamita é vacilão. depois só. Acabou, já. Valeu. Acabou? Agora acabou? Então, tchau. Tchau.